Você acha que isso, assim, eu vejo uma dificuldade tão grande, né? Uma dificuldade tremenda em conseguir compartilhar minhas ideias e sonhos e querer crescer perto de muitas pessoas. Eu não vejo que a galera quer o bem da próxima. Não é muita gente que pensa assim, vou quero crescer, pô, aquele cara faz isso, eu vou trocar ideia com ele, tirar um pouco de informação para eu crescer, ele me inspira. Eu não vejo as pessoas com essa humildade. Será que é o meu ponto de vista? Ou você mais maleável, você Ah, mais flexível? n- não, eu não sei se eu concordo com você, porque você já faz isso aqui. As pessoas vêm até você para pedir conselho, para pedir o que você passou, para inspirar elas. Você está fazendo isso já no começo, eu vou chamar do começo da sua vida no Canadá, né? Por eu estar aqui há mais tempo, eu tenho como que fala? Outras pessoas que me inspiraram nesse processo, que são canadenses ou outros imigrantes que eu vejo fazendo isso já há muito tempo. Ângela Mesquita, por exemplo, do Brasil Remittance, que é uma grande amiga, conselheira, pessoa que eu admiro muito na comunidade, que me ensinou muito, está aqui há muito mais tempo que eu, alguns anos a mais que eu, né? Tá trabalhando, conquistou a empresa dela há muito mais tempo, né, do que eu conquistei a minha. Então, às vezes você vê esses exemplos e você fala, legal, eu quero ser como essa pessoa, eu quero dar um exemplo. Então, eu acho que você, como você está há menos tempo que eu, que você já está aqui há bastante tempo, você acaba conhecendo pessoas que te ensinam nesse processo, né? Então, você acaba aprendendo com todo mundo. É um aprendizado a cada dia. Você Aqui, aprende todo dia. E eu acho que a gente também não... Não é que a gente tem que gostar de todo mundo. Não é isso também. Vamos deixar bem claro, não quero ser hipócrita, tá? Tem gente que não gosta de mim, não gosta do trabalho que eu faço, de voluntariado, acha que o que eu faço não tem significado nenhum. Eles têm o direito deles de pensar dessa maneira, mas eu sou feliz com o que eu faço. Porque eu faço de coração. Eu não preciso fazer o que eu faço, o meu voluntariado. Você está entendendo? Acho que a diferença também grande em voluntariado e querer doar o seu tempo, eu já encontrei muita gente nesse caminho que quis fazer voluntariado para ter algo de volta, imediato, imediato. tá? Então não é esse o caminho. Então eu tenho a minha empresa, eu sobrevivo do meu trabalho, eu não faço caridade. Eu faço caridade na minha empresa até certo ponto, óbvio, eu faço caridade sempre. Mas eu tenho funcionário para pagar, eles têm família, eu tenho um escritório, eu tenho um monte de coisa que eu tenho. A gente tem que ganhar pelo nosso conhecimento, você concorda? Você ganha pelo seu trabalho que você tem e tudo mais. Mas o voluntariado, para mim, vem do meu coração, da minha vontade pessoal de fazer isso. Se eu deixar de fazer voluntariado hoje, a minha vida não vai mudar nada. Eu não vou. Eu não. Eu não. Eu não preciso me preocupar, você está entendendo? Então, acho que quando você faz uma coisa que é voluntariado, tem que ser espontânea. Tem que ser porque você pode doar meia hora, 1 hora, 2 horas. Acabou. Passou daquilo, é o seu tempo. Acabou. Não tem problema. Arno, você sempre pensou assim? Sempre pensei assim, putz. Você sempre foi esse cara de querer entregar seu tempo a troca de nada, de satisfação pessoal? Olha, eu não. Difícil de responder essa pergunta porque a comunidade brasileira o envolvimento com o Concide, que nem antes do Concide, eu já fazia voluntariado sem eu saber. Então, por exemplo, eu dava o meu tempo para ser sentado numa diretoria, dar conselho. A minha faculdade que eu me formei, eu sempre vou lá falar para os estudantes, entendeu? Dar a minha história, um pouco de vida, porque eu me formei na faculdade no Canadá, então eu faço parte de uma... eu não sei como é que falar isso em português, chama PEC. É uma sessão que aconselha a faculdade a melhorar o seu currículo para que ela possa ensinar aos alunos o que está acontecendo dentro da minha indústria de logística. Então, como eu trabalho com logística e eu sou formado dessa faculdade, eu aconselho a faculdade, olha, o ramo de logística hoje está indo nessa direção, então cuidado com isso. Então, a gente faz parte de um grupo de pessoas da indústria que tentam ajudar a faculdade a melhorar o currículo para os estudantes, tá? Então, eu sempre fiz isso. Então, é um voluntariado.
Na comunidade brasileira, a minha intensidade no voluntariado começou com o Concide, há 6, 7 anos atrás. Então, quando você fala que eu sempre fui assim, talvez não no nível que eu seja hoje, porque eu saquei, eu acho que a resposta é essa, eu saquei que quando eu comecei a fazer voluntariado, o quanto era importante o que eu estava falando. O quanto era importante a minha experiência para ajudar uma pessoa. Porque antes, às vezes, você não pensa nisso, né? Tipo, será que alguém vai querer realmente escutar o que eu tenho para falar, né? Será que eu sou tão importante assim para contar a minha história de vida, inspirar alguém a estudar, por exemplo, fazer uma faculdade de logística ou trabalhar numa área? Às vezes a gente se coloca para baixo, sabe? Que a gente não tem nada para oferecer. E muito pelo contrário, todo mundo tem algo a oferecer. Se você contar o seu trabalho quando você começou aqui, como você já contou nos seus vídeos, e o que você está fazendo hoje, a sua trajetória, você inspira alguém e fala, pô, ele acreditou nele, então deixa eu acreditar em mim. Eu acreditei, o Arnon Mello acreditou em mim quando eu falei, não, eu vou abrir a minha empresa. Eu acreditava em mim primeiro. Você tem que acreditar em você. Se você não acredita em você, você vai acreditar em quem? Né? Primeiro, você tem que ter essa confiança. Então, eu acho que talvez dentro de mim já tinha esse espírito de querer ajudar as pessoas, mas eu não sabia como fazer. E o Canadá meio que me, mostrou isso. Meu pai, eu quero honrar o meu pai nesse diálogo. Meu pai era médico. Meu pai é de Alagoas, nasceu em Alagoas, se formou em Alagoas em medicina e foi outro migrante, né? Foi de Alagoas sozinho para o interior de São Paulo, para uma cidadezinha que era uma vila perto de Itaquarituba, onde ele conheceu a minha mãe. Que a minha mãe morava numa fazenda e meu pai foi trabalhar de médico na Santa Casa dessa vila, que tinha uma rua assim a cidade. E meu pai, eu só fui entender o tamanho da caridade que meu pai fazia quando eu me tornei um adulto. Por quê? Quando eu era criança, a gente morava já em Itaquarituba, meu pai era médico em Itaquarituba, tinha uma clínica pequenininha e trabalhava no hospital. A campainha tocava na minha casa constantemente. E eu estava assistindo televisão, eu tinha acho que 7 anos, 8 anos. Tocava a campainha e eu ia na porta de casa, aí abria a porta, tinha uma pessoa com um saco de feijão nas costas. Falando, seu pai, Arnon, desculpa, o doutor Arnon tá aí, né? Que meu pai também chamava Arnon, doutor Arnon. Ele falou, não, ele não tá, ele tá no hospital. Ah, tá, meu nome é tal, eu trouxe aqui um presente para ele, né? Para vocês aqui, um saco de feijão. Você criança, falava que... Aí, mais tarde, ou no outro dia, tocava a campainha de novo, chegava uma pessoa com uma leitoa. Né? Metade de uma leitoa. Doutor Arnon tá aí? Não, não tá, ele tá no hospital. E era assim, e eu não entendia o que era aquilo como criança. Eu falei, gente, o que é esse povo vindo na minha casa trazer isso? Eu fui entender depois, quando eu me tornei um adulto, que meu pai, ele não cobrava as pessoas que eram humildes, que não tinham condição de pagar uma cirurgia, ele não cobrava. Porque ele sabia que se ele não operasse aquela pessoa podia morrer. A mãe daquela pessoa podia morrer. Então, meu pai, como médico, ele levou a fundo esse juramento que você faz quando você se torna médico, né? No Brasil, a vida acima de tudo, né? Não sei as palavras, mas enfim. Eu fui entender o tipo de pessoa que ele era, sabe? Então, ele deixava de ganhar para poder ajudar. Então, ele conquistou muita coisa na vida dele porque ele fez muita caridade. Então, eu falando de voluntariado, falando de caridade, falando de ajudar as pessoas, eu lembro dele naquele tempo. Ele não está mais com a gente, óbvio, mas meu pai fez muita caridade. Ele foi uma pessoa muito querida. Tanto é que quando ele morreu, e eu tive a chance de chegar pro velório dele, pro enterro dele, o enterro dele foi na prefeitura, porque ele era uma pessoa muito querida na minha cidade, e a fila que foi feita para as pessoas visitarem ele, aquilo me emocionou profundamente, porque eu não entendia o nível, né? E as pessoas vinham falar comigo, falar, olha, as pessoas velhinhos já, sabe? Que, nossa, seu pai me atendeu, seu pai me salvou, seu pai... Então, é bacana você escutar essas histórias. Então, a gente tem que procurar essas inspirações em tudo. Minha irmã é médica em Itaquarituba, doutora Adriana. Estava na festa também, não sei se você chegou a conhecer, porque aquela festa foi uma loucura.
Então, ela segue como que fala? Esse espírito do meu pai na minha cidade. Então, é bacana isso. Cara, Tô falando demais aqui. não, mas isso engraçado que quando eu tô aqui no podcast, as pessoas é pra vocês falarem. Eu só faço todo o cenário pra vocês falarem. E, cara, eu começo a viajar. A minha mente, assim, agora nesse momento tô focado em você, eu tô te vendo. Mas quando você começa a falar, é como se fosse um cenário, uma televisão entrando na sua frente. E eu vendo tudo que você tá falando. Então eu imagino, cara, hoje o Arnon, que você é, o que você representa, o que você faz. E não é só da boca pra fora, os resultados estão à mostra. As pessoas estão comentando. Então, tem tudo a ver com seu pai. Tem. Isso que eu gosto de ouvir, porque hoje em dia, não sei se você... Acho que eu comentei com você sobre o recorde que o Brasil bateu em 2021. 2021? 21. Não, 22, desculpa. Agora eu me lembro se foi 21 ou 22. O recorde que o Brasil bateu de crianças que nascem sem ter o nome do pai na certidão de nascimento. Uhum. Então, eu fico muito emocionado quando um filho fala do pai, porque eu não tenho muitas memórias para falar boa do meu pai. E nem por isso eu me vitimizei, porque eu já ouvi muitas histórias de pessoas falando que fulano foi pro lado errado, fulano faz isso porque é o pai que não teve. Não, eu também não tive meu pai perto de mim. Meu pai abandonou eu cedo. E eu não optei por fazer coisa errada, eu não optei por fazer mal a ninguém. Então, assim, quando você fala disso, eu fico emocionado, porque muitas pessoas queriam ter um pai como você teve. Sim. E muitos pais queriam ouvir da boca do filho o que você fala do seu pai. Não, com certeza. E eu acho que é importante quando lógico, comecei a falar do meu pai por essas memórias, né, de coisa, mas eu não posso deixar de falar da minha mãe também, como você falou. Pai e mãe são fundamentais. E eu tenho minha mãe, Lisete, ainda viva, que também foi um exemplo. E minha mãe se formou professora. Ela era professora primária. Trabalhou muito pouco como professora primária, por quê? Porque quando ela acabou, né, se casando com meu pai, mudaram e meu pai abriu o consultório dele, enfim. Minha mãe era mais enfermeira do que ela foi professora primária. Minha mãe sabia de tudo. Ela estava em operações, ela sabia instrumentar uma operação melhor do que qualquer enfermeira. Porque ela aprendeu com ele e, assim, no dia a dia. Administrava a clínica dele enquanto ele estava no hospital. Então, minha mãe cuidou dos filhos, óbvio, né? Então, meu pai estava lá ralando e minha mãe cuidando de tudo. Então, minha mãe é parte desse voluntário. Voluntariou demais na Santa Casa de Taquarituba durante anos, fazia parte da diretoria também, se preocupando com a estrutura da Santa Casa, com o bem-estar das pessoas, porque ela praticamente morou a vida inteira ali, né? Então, ajudou todo mundo. Então, acho que ter os seus pais é fundamental. Eu sou quem eu sou hoje por causa dos meus pais, né? Graças a Deus. E porque eu tive pais que eram rígidos, entendeu? Tipo, você vai naquela festa, você se comporta, hein? Que se eu souber que você aprontou na festa... Quantas vezes minha mãe falava isso? Minha mãe é super dura comigo e com a minha irmã. E essa história, não, você tem que estudar, tem que se formar, tem que... Por quê? Porque é importante você ter esse guia. Você teve a sua mãe, né? Óbvio, você falou que você não teve seu pai, mas assim... E outra, a gente tem que sempre honrar o nosso pai, a nossa mãe. Se você não teve o pai, honre a sua mãe, honre a sua família. Porque acho que isso... A família é uma coisa sagrada. A família que eu falo são todos os tipos de família, tá? Eu não quero começar nessa de falar que a família é de um jeito ou de outro, mas assim, família que eu falo é as pessoas que se preocupam com o seu bem-estar, que querem te guiar de alguma maneira, né, no caminho correto, seja ele qual for. E você contar essa história do seu pai, que você falou, tudo bem, você não teve seu pai, mas nem por isso, né? Você teve consciência, você teve alguém que te guiou para você seguir no caminho que você tem hoje. Acho que é válido isso sempre.